Nós da Química preparamos alguma coisa para vocês e o primeiro assunto que eu gostaria de colocar para vocês é com relação à curva de titulação. Conforme disse a vocês, a VUVEST, ela sempre prega a leitura gráfica, leitura de tabela. E esses são gráficos que nós costumamos colocar, pessoal, quando se trabalha com a chamada titulação. Nesse primeiro caso que agora estamos apresentando, nós estamos colocando para vocês a titulação de um ácido forte com uma base forte. E vocês notem que nós temos ali no eixo de ordenadas o pH. No eixo de abscissa nós temos o volume da base, conforme vocês estão verificando. Por isso que o pH ele é crescente. Agora notem, pessoal, aquele salto de pH que é dado, você pega no setor intermediário e vocês estão vendo que o pH é 7, que é o tal do ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência, senhores? É o término da titulação. É quando todo o ácido reage com toda a base. E lá no eixo de abscissa você faz a leitura da quantidade de base que foi gasta. Isso é um fato normal, acontece muito esse tipo de gráfico. E lá vai você trabalhar com a tal da titulação. Então, geralmente, o gráfico é apresentado a vocês e o importante é você saber o tal do ponto de equivalência, para que você possa verificar ali o volume da base que está sendo utilizado. E a partir dele, logicamente, você vai calcular a concentração de ácido, você vai calcular ali, finalmente, a quantidade de ácido que foi utilizada. Um segundo que nós temos aí, nós selecionamos para vocês um ácido forte e uma base fraca. E agora, senhores, lá no ponto de equivalência, o que se verifica? Além da neutralização, os senhores vão verificar também um segundo problema chamado de hidrólise. Então, nós temos também a hidrólise daquele sal. Afinal, aquele sal que está sendo formado ali para vocês, notem que é um sal que vem de quem? De um ácido forte e uma base fraca. Se o ácido é forte, vocês podem notar que o ponto de equivalência ele está na região ácida. Vocês estão vendo? Ah, mas não neutralizou todo o ácido por toda a base? Sim, neutralizou. Só que você nota que o sal vai hidrolisar. Por isso, não estranhe esse tipo de gráfico. Não é para estranhar. Porque ali nós temos também, pessoal, a hidrólise do sal formado. É esse o fato que está acontecendo. Tem o salto, você vê que não é tão pronunciado quanto o anterior. Você pode ver que ele já é menor, exatamente por causa desse problema chamado de hidrólise. E nós temos ainda um terceiro caso. E o terceiro caso agora nós invertemos. Colocamos para vocês uma base forte e um ácido fraco. E notem que agora o ponto de equivalência encontra-se na região básica. Porque nós temos sal de uma base forte e de um ácido fraco. Então, notem os senhores que o ponto de equivalência encontra-se em pH praticamente 9. Tá? Ali embaixo está a representação para vocês da hidrólise do ânion, porque na realidade é ele quem vai hidrolisar. Então, notem, pessoal, que sempre no eixo de ordenadas vocês têm o pH. E sempre vocês pegam o ponto mediano daquela reta. Isso que é o mais importante. Você pode ver que sempre foi o ponto mediano que nós marcamos o pH. Para você saber qual é o volume da base, sempre colocamos como referencial aqui o volume da base. É esse o referencial que nós estamos utilizando, tá? Que aí, através desse volume, você vai fazer os seus cálculos aqui necessários, tá bom? Então, notem, pessoal, que aí nós temos 3 situações, 3 gráficos que devem ser analisados, tá certo? E sempre observando o ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência que vai acontecer ali, sempre quando todo o ácido é consumido por toda a base. E os senhores sabem que numa titulação não existe problema de excesso. Tá? Por isso que o pH ali naquele caso ficou na região básica, não por excesso, mas sim por hidrólise. Tá bom, senhores? Aí está uma primeira informação para vocês. Quem vai dar continuidade agora é o nosso amigo Renner, né? Boa prova para vocês, senhores. Até a próxima. Valeu, Vladir. Bom dia, gente. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma dica aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão regaçar nessa prova, gente. Outra. Ô, gente, é o seguinte. Quimicamente falando, eu acredito que
possa aparecer uma reação envolvendo a classificação dessa reação. O cara pode fornecer a reação para você e pedir para você classificá-la. No primeiro momento, eu trago ali para você a reação de síntese ou adição. Olha só, o magnésio entrando em combustão, produzindo MgO. Isso acontece nos flashes fotográficos, isso acontece, por exemplo, nos foguetes sinalizadores, não é? Olha lá, ó, essa luz que sai, essa energia liberada, eu classifico essa reação como síntese ou adição. Olha só que gracinha, eu estou juntando substâncias simples e produzindo uma substância mais complexa. Não esqueça dessa classificação. Ô, gente, nós temos uma outra reação importante também, que é simplesmente a análise ou decomposição. Eu trago aqui uma reação que salva muita gente, né? Que é o que acontece no airbag. Olha lá, a azida de sódio, que é o NaN3, quando entra em decomposição, leva à produção do nitrogênio e do sódio. Esse nitrogênio vai inflar esse balãozinho aí que vai proteger o tiozinho que está sentado ali. Correto? Como é que eu classifico essa reação, professor? Como sendo uma análise ou decomposição. Por quê? Uma substância composta se decompondo em substâncias mais simples. Né? Nós temos uma outra reação ainda, que é a simples troca. Muito importante a simples troca, essa reação tão clássica que é o do sódio em água. Né? Olha só, essa reação explosiva, violenta, que quando a gente pega lá o sódio e coloca em água, eu tenho a produção de uma base, perceba que o Na está deslocando o H2, está vendo? Eu produzo o NaOH e a liberação de gás hidrogênio, inclusive é uma forma da gente produzir gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio ao ar entra em combustão na presença do oxigênio, pega fogo e explode. Dá uma olhada. Isso é uma reação de simples troca. A gente pode chamar isso de deslocamento também, né? Outra reação importante que eu trago para você é a dupla troca. E aqui a gente tem que ter cuidado. Porque para acontecer uma reação de dupla troca, a gente tem que respeitar o quê? 3 proposições, pelo menos uma de 3 proposições. A primeira é a formação de um produto mais volátil que os reagentes, né? Essa reação ela é muito importante. Imagina que você vai numa festa, come uma feijoada, né? E teu estômago fica numa situação delicada, dando aquelas, né, aqueles arrotos, que a gente não pode falar arroto, a gente fala eructação, né? É a palavra correta, né? E você tá com aquele cheiro de linguiça, né? Aquela coisa. Muito bem, olha lá como é que está o teu estômago, a situação. Aí você fala, nossa, preciso tomar um bicarbonato. Tem gente que fala bicarbonato. Não é, viu, meu filho? É bicarbonato, olha só. Então, o bicarbonato, na presença do HCl, está no teu estômago, reage através de uma dupla troca, 2 substâncias compostas, olha lá para você ver, ó, produzindo NaCl e liberação do CO2. É esse CO2 que a gente pode simular. Isso foi só uma simulação, né? Que é a liberação do arroto, ou seja, a eructação. Não esqueça dessa reação. Então, essa reação aí é simplesmente uma dupla troca. Ô, gente, então formou alguma coisa mais volátil, tá vendo a liberação do CO2, né? Importante demais isso aí. Agora, outra coisa, formação de um produto menos ionizável. Toda vez que você forma alguma coisa que é mais fraca que os reagentes, isso também favorece a reação dupla troca, né? Essa reação ácido-base, dá uma olhada para você ver, ó, formando água. A água ioniza, sim, mas muito pouco. Ela é menos ionizável que o HCl e que o NaOH. Portanto, essa reação, que é uma reação ácido-base, ocorre com certeza. E agora chega no ponto que eu quero discutir assim, muito bem com você. Formação de um produto insolúvel. Toda reação de dupla troca que produzir alguma coisa insolúvel, um precipitado, automaticamente vai ocorrer. Você fala, nossa, mas como é que eu vou saber que o PbI2 é insolúvel, professor? Então, eu vou cantar uma vez para finalizar minha fala. Eu vou cantar uma vez essa musiquinha muito show. Só que eu canto uma vez, você presta muita atenção e na sequência você canta, beleza? Vamos cantar todo mundo para gravar bem. É mais ou menos assim, ó. Eu canto agora, depois você. Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos, acetatos e cloratos também são. Os aletos, sulfatos e sulfetos, estes sim apresentam exceção. Prata, chumbo, mercúrio, caustronço, bora e chumbo. Então, para te ajudar, eu trouxe ali. Porque tem moleque que canta essa música e não sabe o que é nitrato, o que é clorato. Não adianta, viu, meu filho? Então, olha lá, ó, dá uma olhada nisso. Agora eu vou começar e todo mundo vai cantar, vai. Alcalinos e amônios são solúveis. A galera do fundo, vamos também, gente, vai. Os nitratos, acetatos e cloratos também são. Vai. Os aletos, sulfatos e sulfetos, estes sim apresentam exceção.
Prata, chumbo, mercúrio. Ó, vamos cantar de novo, só esse finalzinho. Prata, chumbo e mercúrio. Todo mundo, exceção de aletos. Vai. Prata, chumbo. Agora, exceção de sulfato, você vai falar cálcio, estronço, bário e chumbo. Vai. Gente, excelente prova pra vocês, viu? Valeu, galera.